Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela, sou criadora de conteúdo aqui do Mágicas de Mãe e também do Mais Que Autismo. Fiz minha formação toda em educação, teatro mais especificamente. Tenho especialização em comunicação e cultura, formação em análise de comportamento aplicada para as neurodivergências. Sou uma pessoa com deficiência visual. Tenho também TDAH, sou uma pessoa também autista. Hoje eu quero falar sobre hiperfocos, os hiperfocos que a gente tem, que vão fazendo parte da nossa vida durante o decorrer dela, assim, né? Que dizem respeito ao autismo. Até pouco tempo atrás, eu achava que ter hiperfoco dizia que o hiperfoco era só mais relacionado com coisas, né? Coleções, por exemplo. Então, aquela pessoa que sabe tudo sobre dinossauros e tem um monte de dinossauro, ou sabe tudo sobre o fundo do mar e adora colecionar as figuras, né? Os peixinhos lá, ou tem muitos carrinhos ou bonecas. Então, sempre achava que dizia respeito a algo palpável, ela sabe tudo sobre planetas, então algo, bandeiras, países, coisas desse gênero. Há pouco tempo atrás eu descobri que existem, principalmente mulheres, têm hiperfoco em pessoas. E aí, isso para mim, eu não tinha noção que isso era relacionado ao autismo. Porque estou falando, né, gente, eu descobri que eu sou autista há pouco tempo, neste ano, com 41 anos, então é muito recente. Eu passei a minha vida inteira, desde criança, desde que eu me entendo, que eu me lembro, assim, das minhas memórias, tendo hiperfoco em pessoas. Eu comecei a ter hiperfoco em pessoas com as professoras. Então, eu lembro dos nomes de quase todas as professoras das quais eu gostava demais, assim. Então, eu lembro de praticamente todas. E quando eu gostava muito de uma pessoa, eu queria saber tudo sobre a vida daquela pessoa. Eu queria estar perto daquela pessoa, eu queria saber do que ela gostava, o que ela fazia. Tudo que você sabe sobre os dinossauros, eu pesquisava sobre a pessoa. Tudo que você tem que saber sobre o fundo do mar, eu pesquisava sobre a vida daquela pessoa em que ela habitava. E isso, saber dessas coisas me dava uma sensação muito boa, só que tinha um lado muito difícil. E por isso que eu faço muita questão de falar isso do hiperfoco em pessoas, que é algo muito pouco difundido. Você acha muito pouca coisa no YouTube. E ele me trouxe muito sofrimento ao longo da vida. Porque eu não podia estar ao tempo todo com o meu hiperfoco ao meu alcance. Então, se eu quero saber hoje de dinossauro, eu vou lá e pesquiso e eu tenho aquilo na minha mão facilmente. Quando é uma pessoa, eu não posso. Agora eu quero ver o meu hiperfoco. A pessoa tá na casa dela, a pessoa tá fazendo a vida dela. Às vezes a pessoa nem sabe que eu sei tanta coisa dela. E aí, isso vai trazendo um sofrimento muito grande, porque eu quero pertencer à vida daquela pessoa. Eu quero que aquela pessoa esteja presente na minha vida. Porque você vai gostando daquilo que você pesquisa. E por muitas vezes, isso se torna realmente perigoso, porque as pessoas não conseguem ver aquilo como você vê. Você não está vendo no sentido de fazer mal para a pessoa, nem nada disso. Você, na verdade, quer tudo de bom para aquela pessoa, porque você gosta dela. E aí se torna até, às vezes, meio... as pessoas te olham como se você fosse obsessiva mesmo por aquilo. E isso causa medo em quem é o hiperfoco da história, né? Porque ter alguém que sabe tudo de você, que quer estar sempre com você, que, né, sempre dá um jeito de puxar uma conversa, de estar presente, Então, isso causa medo. Eu tenho consciência disso. No meu caso, como eu falei, né, sempre tive isso muito com professoras e algumas delas se tornaram grandes amigas. Eu não sabia que elas eram meus hiperfocos, eu só sabia que eu gostava muito de estar perto delas e que eu queria muito que elas também quisessem, né, estar perto de mim. Eu queria muito saber da rotina, de como é a vida, eu sabia o que vestia, eu sabia o que gostava de comer, eu queria saber tudo, tudo. E então isso
é muito delicado. Então eu falo que ter um hiperfoco em pessoas não é algo fácil, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado para que você não passe realmente como alguém que quer perseguir a pessoa e para você evitar o seu próprio sofrimento, porque você não vai ter aquilo ao seu alcance sempre. Você tem que realmente cuidar para aquilo não se tornar uma obsessão na sua vida. Por vezes eu tive muitas crises de ansiedade porque eu não ia. Eu lembro que saía de casa e ia no colégio para ver a professora que eu gostava e eu não conseguia ver. Então isso me causava muita angústia, muito sofrimento. Então ficava, né, meses quando você tá ali sem ver a pessoa, porque a pessoa nem tem noção. Para ela, eu sou um aluno, eu sou uma aluna. A pessoa não sabe de tudo aquilo, né, que passa na cabeça de uma criança, de um adolescente. Eu era uma criança, uma adolescente, eu não tinha essa noção. As pessoas em volta é que vão percebendo. E então é uma questão muito delicada. Com os anos, eu fui percebendo que isso não era saudável para mim. Porque nem sempre o nosso hiperfoco é inofensivo e é saudável. Muitas vezes ele nos prejudica. Quando ele começa a nos prejudicar, é hora de a gente repensar, é hora de a gente tomar cuidado com aquilo. Então eu fui notando que esse sofrimento que eu sentia de não ter ao alcance aquilo que eu queria saber mais, não era bom. Não era bom. Então eu fui começando a tomar cuidado, porque também o que acontece? O hiperfoco ele pode mudar. E no meu caso, ele mudava muito. Depois de alguns anos, eu ia mudando de pessoa. E conforme eu ia ficando longe daquela pessoa, aquele sofrimento ia passando, mas eu ia buscando outra pessoa para colocar meio que no lugar. Quando eu colocava essa outra pessoa no lugar, aquela outra, tipo, beleza, agora eu tenho uma relação normal. Eu me afastei daquilo e eu consigo ter uma relação tranquila com ela. Porque não é mais, né, quero saber tudo. Não, passou. Então, pais, mães, principalmente de filhos, quando a gente está falando de hiperfoco de pessoas, e aqui a gente não está nem falando de artistas, né? Eu até esqueci de falar, gente, que meu primeiro hiperfoco, assim, um dos meus grandes hiperfocos responsável por mudar muita coisa na minha vida era a Suzana Vieira. Mas era uma atriz que tá lá na televisão, que tá longe. Mas eu fui fazer teatro pra conhecer a Suzana Vieira. Eu fiz de tudo pra estar perto dela, né? Então, na minha cabeça, fazendo teatro, logo eu ia conhecer ela. Eu tinha 11 anos quando eu fui fazer teatro. Então, eu assistia todas as novelas dela, eu queria saber todos os capítulos. Eu não queria sair de casa para poder ver a novela. Se eu sabia que ela ia passar no Faustão, eu ficava em casa para assistir o Faustão. Se eu sabia que ela ia estar em tal revista, eu fazia meu pai comprar a revista. Eu fiz meu pai assinar a revista para eu poder ler os capítulos da novela antecipado, para eu saber quando que ela ia aparecer. E aí eu ficava lendo aqueles capítulos e imaginando como é que ia ser a cena. Então, um hiperfoco, né, que tá lá longe, ok? Agora, quando é um hiperfoco que tá perto, você tem que tomar cuidado. Você, como pessoa que passa por isso, para que aquilo não te cause um sofrimento muito grande, para que a pessoa pela qual você tem isso não se assuste, tá? Para que ela não. Porque pode ser realmente assustador, né? Alguém que quer saber tudo de você, que quando vê passou na frente da tua casa, que você encontra várias vezes, né? Do nada você encontra aquela pessoa. Então é meio assustador, né? Tipo, não vamos dizer que não. Então tome cuidado, porque isso pode trazer uma angústia muito grande. Tenta fazer com que esse hiperfoco se direcione para outras coisas. Eu sei que não é fácil, e eu sei porque eu vivenciei isso a minha vida toda. Hoje, depois que eu fiquei adulta, eu acho que também pela rotina, por fazer outras coisas, eu acabei direcionando muito meu hiperfoco mais para as atrizes, para os atores. Então, eu gosto muito de ver tal atriz. Então, eu fico vendo todas as cenas dela várias vezes. Vejo todos os filmes, busco saber tudo. Eu adoro, por exemplo, Ana Carolina. Então, é um hiperfoco meu, é Ana Carolina. Eu quero saber tudo sobre Ana Carolina. Sei todas as músicas. Então, são coisas que aí aquilo não vai te prejudicar, né? Você tá sendo fã, é diferente. Tem um monte de gente que é fã. E não te traz angústia, não te traz esse sofrimento que eu falo que o hiperfoco, quando diz respeito a pessoas que estão perto de você, podem trazer.
Claro que você pode ressignificar. Como eu falei, muitas das pessoas pelas quais eu tive hiperfoco durante muito tempo se tornaram minhas grandes amigas mesmo, porque aí você tem um afastamento e você começa a entender que não, né? Ela vai ser sua amiga, ela é uma pessoa, ela não é alguém que você tem que estudar, que você tem que saber tudo, que não sei o quê. É uma pessoa que você admira, entende? Para que não se torne algo prejudicial nem para o outro, nem para você. Então me conta aí, pessoal, se vocês também têm isso. Se você estiver muito forte, estiver difícil, está te trazendo muita angústia, procure um terapeuta, converse com ele. Eu sempre falo que quando a gente procura terapia, a gente tem que falar a gente tem que ser muito sincero. A gente tem que compartilhar tudo o que a gente está sentindo com as pessoas que estão ali escutando a gente. Que só assim para a gente conseguir a ajuda que a gente precisa. Porque tudo que te faz sofrer não é bom. Então a gente tem que buscar tratamento mesmo. Então espero que tenha ajudado. Divulgar aqui, ó, gente, esse é meu livro, Mágicas de Mãe para entender o autismo, em que eu falo da nossa trajetória até o diagnóstico e tá à venda na Amazon, tá bom? Então, se você quiser saber mais um pouquinho, quiser dar de presente para alguém que está precisando aí entender um pouquinho mais sobre autismo, tem muitos textos ali relacionados também à maternidade, como que a gente consegue ter uma maternidade que nos deixe mais tranquilas. Então, tá aí. Então é isso, beijo grande, pessoal, e até o próximo vídeo.